Imagina você acordando assustado no meio da madrugada com o celular da sua esposa tocando insistentemente às 2 horas da manhã. Você olha para o lado e vê ela dormindo profundamente sem se mexer, pega o telefone dela tremendo e vê escrito na tela, Personal Trainer Diego chamando. E quando você finalmente atende aquela ligação com o coração disparado e a cabeça cheia de pensamentos ruins, o que você ouve do outro lado da linha muda completamente tudo que você achava que sabia sobre a vida dela e sobre o casamento de vocês. Ricardo Almeida tinha 38 anos e trabalhava como gerente comercial numa empresa grande de tecnologia em São Paulo. Era casado há 7 anos com Juliana, uma mulher linda de 26 anos que ele tinha conhecido num aplicativo de namoro e se apaixonado perdidamente no primeiro encontro num café no Itaim. Eles moravam juntos num apartamento bonito de 2 quartos na Vila Mariana. Não tinham filhos ainda porque estavam focados em construir as carreiras. Antes, e até aquela madrugada de quinta-feira que mudou tudo, Ricardo achava sinceramente que tinha um casamento sólido e transparente, daqueles onde não existem segredos guardados entre o casal, onde tudo é conversado abertamente. Mas como ele estava completamente errado sobre isso. Juliana sempre foi uma mulher muito vaidosa e preocupada com a aparência física e com o corpo desde que Ricardo a conheceu há 8 anos atrás. Ela malhava religiosamente 5 vezes por semana, sem faltar numa academia cara e bem equipada perto do trabalho dela no Brooklyn. Fazia dieta regrada acompanhada de perto por uma nutricionista esportiva, tomava todos os suplementos recomendados. E há aproximadamente 4 meses atrás, ela tinha contratado um personal trainer particular para treinar individualmente com ela, porque queria acelerar bastante os resultados estéticos e ficar com o corpo ainda mais definido e torneado para um casamento de uma amiga que ia acontecer no fim do ano. O nome do personal trainer era Diego. Ele devia ter uns 32 anos mais ou menos. Era extremamente musculoso daquele jeito, que personal trainer costuma ser, com o corpo todo sarado, cheio de tatuagens coloridas nos braços e no peito. Sempre postava fotos sem camisa no Instagram mostrando os músculos e o shape impecável. E Juliana tinha mostrado animada o perfil dele pro Ricardo quando assinou o pacote de treinos dizendo: "Olha, amor, eu vou começar a treinar com esse personal aqui. Ele é super requisitado e famoso. Na academia, tem fila de espera de 3 meses. Mas consegui uma vaga com ele porque uma aluna cancelou." Ricardo, na época, tinha olhado as fotos do Instagram do cara. Tinha achado ele meio galã e bonito demais pro gosto dele. Meio do tipo que mulher se interessa fácil. Mas como sempre confiou completamente na esposa. E nunca foi homem ciumento doentio, ele não deu muita importância pro assunto. E disse: "Tranquilo, vai fundo, amor. Se é isso que você quer e vai te fazer feliz, eu apoio totalmente. Só não exagera no treino e se machuca." Nos primeiros 2 meses depois que Juliana começou a treinar com o Diego, Ricardo não notou absolutamente nada de diferente ou estranho no comportamento dela que pudesse levantar algum tipo de bandeira vermelha na cabeça dele. Ela ia treinar com o personal às terças, quintas e sábados, sempre no mesmo horário da tarde, logo depois do expediente do trabalho dela. Voltava para casa suada e cansada, reclamando que o treino tinha sido muito puxado e intenso. Tomava banho demorado, jantava alguma coisa leve da dieta e dormia cedo porque ficava completamente exausta do treino pesado. Era uma rotina absolutamente normal e saudável de quem tá levando a sério o objetivo de melhorar o físico. Mas de uns 2 meses pra cá, mais ou menos a partir do 3º mês de treino com o Diego, algumas coisas pequenas começaram a mudar, de forma sutil mas perceptível para quem conhece bem a pessoa. Juliana passou a ficar muito mais tempo grudada no celular, mexendo e sorrindo. Sozinha para a tela como se estivesse lendo algo muito engraçado ou interessante. Ela começou a sair bem mais cedo de casa nos dias de treino, dizendo que ia fazer um aquecimento cardiovascular antes na esteira, ou uma caminhada leve no parque perto da academia. Ela voltava para casa ainda mais cansada que o normal, e às vezes com aquele brilho característico no olho de quem está muito feliz e animada com alguma coisa. E o que mais chamou a atenção de Ricardo de forma crescente é que ela começou a falar muito sobre o Diego nas conversas casuais do dia a dia. Sempre tinha uma história engraçada que ele tinha contado durante o treino.
Sempre tinha um conselho nutricional novo que ele tinha passado para ela. Sempre tinha alguma coisa relacionada direta ou indiretamente a ele aparecendo nas conversas dela. Ricardo definitivamente não é do tipo ciumento doentio ou controlador que fica vigiando a esposa o tempo todo, mas aquilo tudo começou a incomodar ele aos poucos, de uma forma que ele não conseguia ignorar completamente. Ele começou a prestar muito mais atenção nos pequenos detalhes do comportamento dela, e foi quando ele percebeu com clareza que Juliana sempre colocava o celular com a tela virada para baixo em cima da mesa quando estava perto dele, como se tivesse algo a esconder ali. Ela passou a levar o telefone para o banheiro toda vez que ia tomar banho, quando antes deixava sempre na cama, e teve uma vez específica que ele chegou na sala e pegou ela dando risada alta sozinha olhando para tela do celular, e quando ele perguntou naturalmente do que ela estava rindo tanto, ela rapidamente travou a tela do aparelho e disse meio sem graça: "Ah, nada, amor. Só uma bobeira besta do grupo das minhas amigas do trabalho." Mas a risada dela de segundos atrás não tinha parecido de bobeira de grupo de amigas. Tinha parecido de conversa íntima particular e muito divertida com alguém específico e importante. Foi numa terça-feira à noite chuvosa que Ricardo chegou do trabalho mais cedo que o horário normal, porque uma reunião importante tinha sido cancelada em cima da hora. Juliana ainda não tinha voltado do treino com o personal, então a casa estava vazia e silenciosa, e ele resolveu fazer uma coisa que nunca tinha feito antes na vida inteira do relacionamento deles. Ele pegou o notebook pessoal dela, que estava em cima da mesa de jantar, abriu a tampa, ligou a máquina e tentou entrar no WhatsApp web dela para ver as conversas, mas obviamente precisava do celular dela conectado para confirmar o acesso, e o celular estava com ela na academia. Então ele ficou ali parado olhando para a tela por uns 30 segundos, pensando no que estava fazendo, sentindo uma mistura estranha de vergonha e curiosidade, até que desistiu da ideia escrota, fechou o notebook e ficou se sentindo péssimo e culpado por alguns minutos por ter cogitado invadir a privacidade da esposa daquele jeito. Afinal de contas, ele não tinha prova concreta nenhuma de nada errado acontecendo. Eram só impressões vagas e sensações estranhas dele. 2 semanas inteiras se passaram devagar, com Ricardo cada vez mais incomodado, com aquela pulga insistente atrás da orelha que não parava de crescer. Ele simplesmente não conseguia parar de pensar naquilo durante o dia no trabalho. Às vezes acordava de madrugada sem sono e ficava deitado olhando para o teto escuro do quarto pensando. Às vezes olhava para Juliana dormindo tranquila do lado dele e ficava se perguntando mentalmente: será que ela tá me traindo com o personal trainer musculoso? Será que eu tô ficando completamente louco e paranoico à toa, criando problema onde não existe? Será que o problema tá só na minha cabeça insegura e não na realidade dos fatos? Foi quando finalmente aconteceu o evento específico que mudou absolutamente tudo entre eles. Numa quinta-feira qualquer de madrugada, Ricardo estava dormindo profundamente, sonhando com alguma coisa que ele nem lembra mais o que era, quando foi acordado de forma muito brusca pelo som estridente e irritante do celular da Juliana tocando alto e sem parar do lado da cama. Ele abriu os olhos meio confuso, ainda zonzo de sono no escuro total do quarto. Tateou a mesinha ao lado, pegando o próprio celular para ver que horas eram, e viu 2h15 da manhã brilhando na tela. Olhou para o lado esquerdo da cama e viu Juliana dormindo pesado e profundo, sem nem se mexer 1 centímetro, com o barulho todo do toque. E o celular dela, que estava em cima do criado mudo do lado dela da cama, continuava tocando, insistentemente alto, vibrando e iluminando o quarto escuro inteiro. Ricardo ficou uns 5 segundos parado sem reação, olhando aquela cena sem saber exatamente o que fazer, pensando rapidamente se devia acordar ela sacudindo, ou se devia apenas deixar a ligação cair, mas o telefone simplesmente não parava de tocar, e ele começou a ficar genuinamente preocupado, achando que podia ser alguma emergência séria de família dela, tipo a mãe ou o pai, passando mal. Então ele se inclinou devagar por cima do corpo dela, tomando cuidado para não acordar ela no processo, esticou o braço, pegou o celular, que continuava vibrando forte e tocando aquela música irritante de toque, e quando ele finalmente olhou direto para a tela iluminada do aparelho, sentiu o coração dar um pulo enorme dentro do peito e descer rapidamente para o estômago, fazendo ele sentir um enjoo instantâneo, porque o nome escrito ali, piscando em letras grandes,
Era personal trainer Diego com uma foto de perfil do cara sem camisa, todo musculoso e tatuado sorrindo. Ricardo ficou completamente paralisado e em choque por uns 3 ou 4 segundos intermináveis olhando fixamente para aquilo sem conseguir processar direito. O sangue subiu quente para o rosto dele, a respiração acelerou. 1000 pensamentos caóticos e desesperados passaram pela cabeça dele num único segundo. Por que diabos o personal trainer da esposa dele tá ligando para ela às 2 horas da manhã de uma quinta-feira? Que tipo de relacionamento íntimo os dois têm exatamente que justifica uma ligação suspeita dessa hora da madrugada? Será que eles estão tendo um caso amoroso escondido? E o cara tá ligando desesperado porque sente saudade? E antes que Ricardo pudesse pensar muito mais ou tomar qualquer decisão, a ligação finalmente parou de tocar e foi direto pro correio de voz. A tela do celular escureceu completamente, e o quarto voltou a ficar mergulhado em silêncio pesado e tenso. Ricardo sentou devagar na cama, ainda no escuro, com o coração batendo completamente. Descontrolado dentro do peito como se fosse sair pela boca, olhou de novo para Juliana, que continuava dormindo profundamente como se absolutamente nada tivesse acontecido. E ele ficou ali sentado, parado, segurando o celular dela nas mãos que tremiam visivelmente, sentindo uma mistura insuportável de raiva, medo, ciúme e ansiedade do que ele podia acabar descobrindo se continuasse investigando. E foi exatamente quando ele estava quase colocando o celular de volta no criado mudo que a tela iluminou de novo sozinha. Mas dessa vez não era ligação entrando. Eram mensagens de texto. Várias mensagens seguidas chegando rapidamente uma atrás da outra, fazendo o aparelho vibrar repetidas vezes. E Ricardo viu claramente o nome Diego Personal aparecendo insistentemente nas notificações da tela de bloqueio, e sem pensar absolutamente nada por 2 segundos, agindo apenas no impulso e no desespero, ele desbloqueou o celular dela digitando a senha. Ricardo sempre soube a senha do celular da Juliana porque eles sempre tiveram desde o começo do relacionamento essa política de transparência total, de saber as senhas um do outro, sem segredos. Nunca tinha sido problema entre eles, porque sempre houve confiança. Então ele digitou a sequência numérica que conhecia de cor, e o aparelho desbloqueou imediatamente sem dificuldade. Ele abriu o aplicativo do WhatsApp com as mãos suando frio e tremendo. Foi direto sem hesitar na conversa individual com o contato Diego Personal, e começou a ler desesperadamente as mensagens urgentes que ele tinha acabado de mandar há poucos segundos. A primeira mensagem dizia em letras claras: Ju, atende pelo amor de Deus, é muito urgente. A segunda logo abaixo dizia: por favor, eu sei que é muito tarde, mas é realmente importante. A terceira dizia: eu não aguento mais guardar isso sozinho comigo. Preciso te falar agora imediatamente. E Ricardo sentiu a respiração literalmente ficar presa e travada na garganta. As mãos dele tremiam tanto de nervosismo que ele quase deixou o celular escorregar e cair no chão. Se você tá gostando dessa história de reviravolta e quer descobrir o que o personal descobriu sobre ela que era tão grave, clica agora no botão vermelho de inscrever aqui no canal atrás das cortinas. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente posta. E deixa seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo histórias reais emocionantes assim. Ricardo começou a subir a conversa no WhatsApp rolando a tela para cima com o dedo lendo rapidamente as mensagens anteriores trocadas entre os dois nas últimas semanas. E o que ele foi vendo ali na frente dos olhos dele fez o mundo dele desabar completamente. Tinha mensagens trocadas praticamente todo santo dia, sem exceção. Mensagens de manhã cedo, de tarde, de noite antes de dormir, mensagens nos fins de semana. E o pior é que o tom geral das conversas era íntimo demais para ser apenas relação profissional de personal e aluna. Tinha emoji de coração, vermelho, tinha sequências de risadas, tinha o Diego chamando ela carinhosamente de linda e de gata, tinha a Juliana mandando foto do corpo dela de roupa de ginástica bem apertada e decotada perguntando animada se ele estava conseguindo ver evolução física nos resultados. E quanto mais Ricardo subia desesperadamente na conversa, lendo tudo mais doía no peito, mais a realidade crua batia forte na cara dele.
de que muito provavelmente a mulher que ele amava de verdade estava tendo um caso extraconjugal escondido com o personal trainer gostosão e musculoso da academia. Foi quando de repente o celular vibrou forte de novo nas mãos trêmulas dele, assustando ele. Era mais uma ligação do Diego entrando insistente na tela. E dessa vez Ricardo não pensou absolutamente nada. Não hesitou nem um segundo. Ele simplesmente apertou firme o botão verde de atender, levantou bem devagar da cama, tomando muito cuidado para não fazer barulho, e acordar. Juliana, que continuava dormindo, saiu silenciosamente do quarto escuro, caminhou descalço pelo corredor gelado, foi direto até a sala, acendeu a luz forte que o cegou por um segundo, sentou pesado no sofá, respirou fundo tentando se controlar, e disse com a voz saindo rouca de quem acabou de acordar, mas ao mesmo tempo cheia de raiva mal contida e controlada: alô. Do outro lado da linha teve um silêncio tenso de uns 2 ou 3 segundos, que pareceram uma eternidade, e então a voz masculina do Diego saiu meio insegura e claramente surpresa com quem tinha atendido: opa, oi. Ah, quem tá falando aí, cadê a Ju? E Ricardo respondeu fazendo força para a voz não tremer demais e tentando se controlar para não gritar: aqui é o Ricardo, o marido da Juliana. Ela tá dormindo profundamente agora, mas eu adoraria muito saber por que exatamente o personal trainer da minha esposa tá ligando insistentemente para ela às 2 horas da manhã de uma quinta-feira e mandando várias mensagens desesperadas no WhatsApp, dizendo que precisa falar com ela, com urgência, sobre algo importante. O silêncio pesado do outro lado da linha ficou ainda mais longo e desconfortável. Ricardo conseguia ouvir perfeitamente a respiração pesada e nervosa do Diego pelo telefone. Dava para sentir o desconforto dele atravessando a ligação. E então, finalmente, ele ouviu o cara falar com uma voz estranha e tensa que ele não esperava. Olha, cara, eu sei perfeitamente que isso tudo vai parecer extremamente suspeito e esquisito para você. Eu sei que você deve estar pensando agora um monte de coisa errada sobre mim e sobre a Ju. Mas eu juro por Deus e por tudo que é mais sagrado, que não é absolutamente nada do que você deve estar imaginando na sua cabeça. Eu preciso muito urgentemente falar com a Ju, porque eu descobri uma coisa muito séria e grave sobre ela hoje de tarde, e eu simplesmente não consigo esperar até amanhã de manhã para contar. É literalmente questão de vida ou morte. Não tô exagerando. Ricardo deu uma risada curta, amarga e irônica e disse com sarcasmo pingando na voz: ah, é claro. Questão de vida ou morte às 2 da manhã, que conveniente e criativa essa desculpa aí, hein? E Diego do outro lado respirou fundo fazendo barulho e disse com voz que soava genuinamente angustiada: eu sei perfeitamente que você não tem motivo nenhum para acreditar em mim agora, mas eu te juro que não tô tendo caso amoroso nenhum com a sua esposa. Eu nunca encostei nela de forma inapropriada ou romântica. A gente só tem uma relação estritamente profissional de personal e aluna. Mesmo, eu juro pela minha mãe. Mas hoje de tarde, durante o treino, eu descobri acidentalmente uma coisa sobre a Juliana que é muito grave e preocupante, e eu tô completamente desesperado aqui sozinho em casa, porque eu não sei direito o que fazer com essa informação pesada. Ricardo sentiu uma pontada estranha de dúvida genuína atravessar a camada grossa de raiva. Alguma coisa indefinível na voz do Diego parecia de fato genuinamente desesperada e muito preocupada com algo sério. Não parecia em nada. A voz típica de amante escondido sendo descoberto pelo marido traído parecia muito mais a voz de alguém realmente angustiado e preocupado com uma situação grave que estava pesando na consciência. Ricardo perguntou com a voz já saindo bem menos agressiva, mas ainda desconfiada e ressabiada: então me conta agora imediatamente. O que exatamente você descobriu sobre a minha esposa que é tão grave e sério, assim que não pode esperar até o sol nascer amanhã? E Diego hesitou visivelmente por alguns segundos longos e disse com voz baixa: cara, sinceramente eu não sei se eu devo te contar isso assim por telefone desse jeito. É uma coisa muito delicada e pessoal. Eu acho que eu deveria falar pessoalmente e presencialmente com vocês dois juntos para explicar direito. Mas eu não tô conseguindo segurar isso sozinho aqui dentro de mim. Tá me corroendo por dentro. E Ricardo perdeu completamente a paciência nesse momento e falou bem alto, quase gritando para imediatamente de enrolar, e fala logo de uma: fez o que diabos é?
Diego, do outro lado da linha, suspirou pesado e longo como se tivesse tomado uma decisão difícil e começou finalmente a contar a história toda desde o início. Ele disse com voz cansada: "Olha, Ricardo, hoje de tarde eu estava dando o treino normal para Juliana como a gente faz 3 vezes por semana. A gente estava fazendo exercício pesado de perna, que é o foco atual dela. Agachamento livre com barra nas costas. E no meio da terceira série de repetições, ela começou a passar muito mal de repente ela ficou extremamente pálida num segundo. Começou a suar frio intenso. As pernas tremeram perigosamente e ela quase desmaiou ali mesmo com a barra pesada nas costas. Eu vi que ela ia cair. Segurei ela bem a tempo antes de bater no chão. Tirei a barra rapidamente das costas dela. Sentei ela com cuidado no chão da academia encostada na parede e fiquei ali do lado dela segurando a água e tentando acalmar ela até ela se recuperar completamente. Diego continuou contando que ele ficou extremamente preocupado com aquilo porque definitivamente não era cansaço normal e comum de treino pesado. Era algo muito diferente e mais sério. A reação dela tinha sido desproporcional para o esforço. E ele insistiu bastante para ela ir imediatamente num pronto-socorro fazer exames ou pelo menos marcar médico urgente. Mas ela recusou com veemência. Disse que não precisava de médico nenhum, que era só porque tinha dormido muito mal na noite anterior e não tinha se alimentado direito durante o dia todo. Mas ele não acreditou nem um pouco naquela desculpa fraca e ficou de olho nela preocupado o resto inteiro do treino, observando cada movimento. E foi quando eles finalmente terminaram o treino completo e ela foi pro vestiário feminino trocar de roupa e tomar banho que Diego viu a bolsa de academia dela aberta e largada em cima do banco e ele viu uma caixinha pequena de remédio caída meio para fora da bolsa chamando atenção. Ele disse que normalmente não ia mexer em absolutamente nada, mas aquela caixinha específica chamou muito a atenção dele, porque era um medicamento que ele conhecia bem. Era um remédio muito pesado e forte de quimioterapia oncológica que ele tinha visto a própria mãe dele tomar durante meses. Ricardo sentiu todo o ar sumir completamente dos pulmões dele de uma vez. Ele ficou sem reação nenhuma segurando o telefone congelado e conseguiu dizer apenas num sussurro fraco e trêmulo: "O quê? Quimioterapia? Como assim?" E Diego disse com voz embargada: "É cara, eu conheço muito bem esse remédio específico porque minha mãe fez tratamento longo e doloroso de câncer de mama agressivo há 3 anos atrás, e ela tomava exatamente esse medicamento todos os dias. Então, quando eu vi aquela caixa característica na bolsa aberta da Juliana, o meu coração afundou e apertou. E eu sei que foi completamente errado da minha parte, mas eu não resisti. Eu abri mais a bolsa dela e olhei dentro com cuidado. E tinha várias outras caixas de remédios diferentes, todos de quimioterapia pesada, todos com receita médica em nome dela, todos com datas bem recentes de menos de 1 mês atrás. Ricardo levantou num pulo do sofá, como se tivesse levado choque, a cabeça dele rodando completamente fora de controle. Ele disse alto demais: "Isso não faz o menor sentido do mundo. A Juliana não tem câncer nenhum. Ela nunca me falou absolutamente nada sobre isso. Ela tá super bem e saudável. Ela treina pesado 5 vezes por semana sem faltar. Ela tá com o corpo melhor que nunca. Como ela poderia ter câncer e estar fazendo quimioterapia e eu não saber de nada?" E Diego respondeu com voz muito baixa e triste: "Cara, eu também não entendo nada. Eu tô tão confuso quanto você, mas os remédios todos estão lá na bolsa dela. As receitas médicas detalhadas estão todas em nome completo dela. E tem mais. Quando ela voltou do vestiário já trocada e arrumada, eu criei coragem e perguntei se ela por acaso estava fazendo algum tipo de tratamento médico sério que eu como personal precisava saber para poder adequar melhor a intensidade e o tipo do treino dela. E ela mentiu diretamente na minha cara. Ela disse que não, que estava tudo absolutamente bem e normal com a saúde dela. E eu não tive coragem nenhuma de dizer que tinha visto os remédios de químio, porque não queria que ela soubesse que eu mexi sem permissão nas coisas pessoais dela." Ricardo desligou o telefone abruptamente sem nem se despedir ou agradecer. Largou o aparelho em cima do sofá como se queimasse a mão e ficou ali parado, completamente perdido no meio da sala às 2:30 da manhã,
tentando desesperadamente processar aquela informação absurda e aterrorizante que tinha acabado de receber. A esposa dele aparentemente tinha remédios pesados de quimioterapia oncológica escondidos na bolsa de academia, o que significava logicamente que ela muito provavelmente tinha câncer diagnosticado, e não tinha contado absolutamente nada disso para ele. E de repente, como um raio, tudo começou a fazer sentido doloroso na cabeça, confusa dele de uma forma assustadora. As saídas bem mais cedo de casa que ela sempre dizia, que eram só para fazer caminhada leve de aquecimento antes do treino, provavelmente eram na verdade idas escondidas em consultórios médicos e hospitais, para fazer exames e sessões. O cansaço físico excessivo e desproporcional depois dos treinos não era só por causa do exercício intenso, mas muito provavelmente por causa dos efeitos colaterais debilitantes da quimioterapia, que suga toda a energia do corpo. O tempo excessivo mexendo no celular, sorrindo, era provavelmente ela conversando com médicos oncologistas ou pesquisando obsessivamente sobre a doença e tratamentos na internet. E ela muito provavelmente tinha acabado contando a verdade para o Diego, porque precisava desesperadamente de alguém para desabafar sobre aquele peso gigante, e não aguentava mais guardar aquele segredo terrível completamente sozinha, e tinha escolhido justamente o personal trainer porque ele não era família próxima, não era amigo íntimo antigo, era alguém de fora mais distante que podia ouvir e aconselhar sem julgar ou entrar em pânico. Ricardo voltou cambaleando para o quarto com as pernas bambas, abriu a porta devagar, acendeu a luz forte do teto, foi direto até a cama onde Juliana dormia e sacudiu ela pelos ombros com força nada delicada. Ela acordou completamente assustada e desorientada. Abriu os olhos confusos piscando com a luz e disse com voz sonolenta: "O que foi, amor? Que horas são? Por que você me acordou?" E Ricardo, com lágrimas já começando a escorrer quentes pelo rosto, segurou firme os ombros dela com as duas mãos e perguntou com voz completamente embargada, tremendo: "Juliana, para tudo agora. Olha bem para mim e me responde apenas a verdade. Você tá doente, você tem câncer, por favor, não mente." O rosto da Juliana mudou completamente de expressão num segundo. A cor sumiu da pele dela, ficando branca igual papel. Os olhos dela arregalaram enormes de susto e pavor. Ela começou a tremer visível dos pés à cabeça. Tentou instintivamente desviar o olhar, mas Ricardo segurou o rosto dela com as duas mãos com firmeza e disse de novo: "Mais alto, responde agora." E ela finalmente desabou sem forças. Começou a chorar desesperadamente alto, cobriu o rosto inteiro com as duas mãos tentando se esconder, e disse entre soluços altos e incontroláveis que ecoavam no quarto: "Sim, Ricardo. Sim, eu tenho câncer de ovário avançado. Descobri o diagnóstico terrível há 4 meses atrás. Já tem metástase espalhada. Eu comecei a fazer quimioterapia agressiva. Eu não quis te contar porque eu não queria que você ficasse comigo só por pena ou obrigação, porque eu não queria destruir completamente a nossa vida e os nossos planos, porque eu queria muito viver os últimos meses que talvez me restem de forma mais normal possível, sem ser tratada o tempo todo como uma coitadinha doente terminal." Ricardo puxou ela imediatamente para o abraço mais apertado e desesperado da vida inteira dos dois. Eles ficaram ali grudados, chorando alto juntos por vários minutos longos que pareceram horas, todo o corpo dos dois tremendo. E quando eles finalmente conseguiram se acalmar pelo menos um pouco e respirar melhor, ele perguntou ainda com a voz saindo toda chorosa e embargada: "Mas por que, amor? Por que você escondeu uma coisa tão grave assim de mim? Eu sou seu marido, seu companheiro. Eu tenho direito de saber. Eu tenho direito de estar do seu lado nessa luta horrível. Como você conseguiu carregar isso sozinha?" E ela disse entre soluços que não paravam: "Porque eu tive muito medo, Ricardo. Muito medo mesmo de você me deixar ou me abandonar. Medo de virar um peso e um fardo na sua vida. Medo de estragar todos os nossos planos lindos de futuro. A gente estava planejando ter nosso primeiro filho ano que vem. A gente estava planejando aquela viagem dos sonhos para a Europa. E de repente, do nada, eu descobri que talvez eu não tenha nem mais um ano inteiro de vida pela frente. Como eu ia jogar isso em cima de você e destruir tudo?" Ricardo segurou o rosto molhado dela com as duas mãos, olhou bem fundo direto nos olhos vermelhos inchados dela
e disse com voz firme apesar das lágrimas: Juliana, eu casei com você para estar do seu lado na saúde e na doença. Lembra daquele voto que a gente fez, então a partir de agora mesmo? Você não vai passar por isso sozinha, mas nem por um único dia. Amanhã mesmo de manhã cedo a gente vai juntos no seu oncologista. Eu vou estar em absolutamente todas as sessões de quimioterapia. Com você segurando sua mão, eu vou cuidar de você com todo o amor que eu tenho, e a gente vai lutar juntos contra essa doença maldita até o final, seja qual for o resultado que vier. Juliana contou ainda chorando muito que tinha contado a verdade toda pro Diego há aproximadamente 2 semanas, porque ele tinha começado a perceber e comentar que ela estava ficando visivelmente mais fraca e cansada nos treinos, que ela não aguentava mais a mesma carga de antes, que ela cansava muito mais rápido, e ele ficou insistindo preocupado que ela fosse urgente num médico fazer check-up e exames completos. Então ela finalmente não aguentou mais mentir e guardar, e contou a verdade inteira para ele, e ele surpreendentemente tinha sido um amigo muito incrível e presente. Tinha adaptado completamente todos os exercícios e treinos para respeitar as limitações físicas dela. Tinha pesquisado muito sobre exercícios recomendados e seguros para pacientes em tratamento de quimioterapia. Tinha mandado textos motivacionais nos dias que ela estava muito para baixo e tinha se tornado um confidente muito importante e essencial para ela naquele momento tão difícil e solitário da vida dela. Ricardo sentiu uma vergonha profunda e pesada de todas as coisas horríveis que tinha pensado sobre o Diego durante semanas, todas aquelas suspeitas idiotas de caso e traição, todo aquele ciúme bobo e infundado, e ele percebeu com clareza dolorosa que enquanto ele estava desperdiçando energia e tempo preocupado com bobagem e besteira de relacionamento extraconjugal imaginário, a esposa amada dele estava lutando completamente sozinha e em silêncio contra uma doença potencialmente mortal, e aquela consciência doeu muito mais fundo no peito dele do que qualquer traição real poderia doer. No dia seguinte, bem cedinho de manhã, Ricardo ligou para o trabalho avisando que ia precisar tirar uns dias de folga por motivo familiar urgente, pegou Juliana ainda de olhos inchados de tanto chorar pela mão e foram juntos de carro na consulta de rotina com a oncologista dela que Juliana vinha visitando escondido havia meses. E quando a médica séria explicou com detalhes técnicos toda a situação real, o estágio exato do câncer, o tipo de tumor, onde tinha metástase, as chances estatísticas reais de cura, o prognóstico geral, Ricardo segurou muito firme na mão gelada da esposa, olhou direto nos olhos da médica e disse com voz determinada: Doutora, a gente vai fazer absolutamente tudo o que for humanamente possível e necessário. Qualquer tratamento que existir, qualquer procedimento experimental, não importa quanto custe, não importa o sacrifício que a gente tenha que fazer. Os 8 meses seguintes foram, sem sombra de dúvida, os mais difíceis, dolorosos e desafiadores da vida inteira dos dois. Juliana fez quimioterapia extremamente agressiva e pesada, que deixou ela muito debilitada fisicamente e emocionalmente. Ela perdeu todo aquele cabelo longo lindo que Ricardo sempre amava passar a mão. Perdeu muito peso ficando bem, magra e frágil. Teve enjoos terríveis e constantes que faziam ela vomitar várias vezes por dia. Teve dias especialmente ruins que ela simplesmente não conseguia nem levantar da cama de tão fraca. Mas Ricardo estava ali presente todo santo dia sem faltar. Ele pessoalmente levava ela de carro em todas as sessões longas de quimioterapia. Segurava a mão dela com força durante horas, enquanto aquele veneno necessário entrava devagar nas veias, limpava com carinho o vômito quando ela passava mal no banheiro, preparava com dedicação comidas leves e nutritivas, quando ela finalmente conseguia comer alguma coisa, colocava filme para distrair ela, e chorava escondido no banheiro trancado quando ela finalmente dormia exausta, porque ele não queria de jeito nenhum que ela visse ele fraco e abalado. Diego, o personal trainer musculoso e tatuado, continuou sendo um apoio emocional incrível e constante também durante todo esse período difícil. Ele ia religiosamente na casa deles 2 vezes toda semana, fazer sessões de exercícios físicos muito leves e adaptados com a Juliana, só para ela não perder totalmente a pouca massa muscular que ainda tinha. Ele pesquisava e levava frutas específicas e suplementos naturais que ajudavam bastante na recuperação e davam energia.
Mandava mensagens motivacionais todo dia, e ele genuinamente se tornou um amigo verdadeiro e próximo do casal, daqueles raros que aparecem e ficam nas horas mais difíceis e não somem quando a situação fica feia. 8 meses longos e intensos depois daquela madrugada fatídica da ligação que mudou tudo, Juliana fez uma bateria completa de novos exames de controle no hospital, tomografia, ressonância, exames de sangue detalhados, e quando a oncologista finalmente chamou os dois na sala dela para dar o resultado oficial, Ricardo estava tremendo inteiro de puro medo do que ia ouvir, suando frio, segurando a mão da Juliana com tanta força que devia estar machucando, mas a médica de repente sorriu abertamente, coisa que ela nunca tinha feito antes, e disse com voz visivelmente emocionada e feliz: "Olha, Juliana e Ricardo, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês hoje. As metástases diminuíram drasticamente de tamanho. O tumor primário no ovário reduziu incríveis 70% do tamanho original. Todos os marcadores tumorais no sangue estão praticamente normalizados. Juliana, você respondeu excepcionalmente bem ao tratamento agressivo, muito melhor do que a gente esperava estatisticamente. Você oficialmente está em remissão completa da doença." Juliana e Ricardo simplesmente desabaram a chorar ali mesmo na frente da médica. Se abraçaram apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo sem conseguir controlar a emoção gigante, sem acreditar de verdade naquela notícia que parecia milagre. Eles saíram do consultório ainda tontos e em choque, sentaram num banco de praça na calçada em frente do hospital e ficaram ali abraçados por mais de meia hora, apenas respirando, chorando, rindo e agradecendo mentalmente por estarem vivos e juntos ainda. Se você chegou até o final completo dessa história, que mexe profundamente com o coração, deixa aqui embaixo nos comentários de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo isso agora nesse exato momento, e se essa história de alguma forma te ensinou alguma coisa importante sobre não guardar segredos pesados de quem você realmente ama, sobre como às vezes as aparências enganam completamente e as coisas não são nada do que parecem à primeira vista, clica agora no botão vermelho de inscrever aqui no canal atrás das cortinas. Deixa seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa específica que precisa ouvir hoje que comunicação honesta e transparência total salvam relacionamentos e literalmente salvam vidas, e que nunca jamais devemos enfrentar sozinhos nossas batalhas mais difíceis quando temos pessoas que nos amam de verdade e querem desesperadamente estar do nosso lado, lutando junto.